Salve, salve! Mocho 360 no ar. Salve, galera! Mais um episódio aqui do Mocho 360. Antes de qualquer coisa, não se esqueçam, pessoal. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter, né, no Instagram, no TikTok também, né? E se você quiser escutar a gente no Spotify, estamos no Spotify também em todas as plataformas aí de podcasts, beleza? E hoje eu tô aqui com os meus amigos, doutor Marcos, Felipe. Opa! E Salve, salve! como é que vocês estão? Tudo na paz? Cara, tudo ótimo. Mais um episódio, né? Esse episódio promete, né? Odontologia. Já posso dar um spoiler do... Não pode não, pô. Apesar, né, de um dos nossos convidados já ter dado o spoiler, né, durante a semana, mas é isso aí, Edu. É 360, falar sobre odontologia, que vai muito além do mocho, né? E hoje, pessoal, nós estamos com um convidado que a gente gosta muito, é um amigo nosso, e a gente gosta muito de tecnologia, né? De parte da odontologia digital. A gente está aqui com o Dr. Lincoln, né? Ô, Lincoln, pode dar um salve aí pra galera, Salve, como é que você galera. tá? Tudo bem? Você sabe quanto que é diferente estar aqui vendo esse painel muito perto aqui, porque finais de semana aí é mocho que toca lá no laboratório, é onde que a gente fica presenciando os programas, é muita responsabilidade, né? Tá E pior aqui que é hoje. verdade, isso que ele tá falando, cara, direto ele manda foto lá, né? Então ele tá lá no lab, e aí tá lá no lab, né? E aí fica vendo e colocando lá pra gente assistir. Ah, é verdade. Ele sempre marca lá a gente lá, Eu cara. posto, É eu verdade. posto. Show de bola. Tem uma galera boa que vem aqui, a gente costuma sempre acompanhar lá. Coloco lá os meninos, sempre pede pra gente colocar uma entrevista, alguma coisa. A Raquel já até veio aqui. A Raquel, pra quem não conhece aí, é nossa parceira lá de planejamento. E é uma baita de uma entrevista aqui qual foi o programa? O dela foi sobre odontologia, na verdade, cirurgia guiada, né? Cirurgia guiada. E aí ela deu a opinião dela sobre isso, tal. Vocês que, por acaso, vocês estão escutando ainda não ouviu ou não assistiu, eu acho que é bem legal, né? Eu acho que a ideia era de ter esse tipo de insight mesmo, experiência, profissionais que são referências dentro da sua área. E o Lincoln, né, é um dos. Então, a história do Lincoln de vida, de odontologia, é muito legal. Né, ele até confidenciou para a gente há minutos atrás e foi por muito tempo professor de informática, né, desenvolvia software, né, fazia programas e aí começou desde cedo a trabalhar com a odontologia. Bom, Lincoln, aproveitando, cara, fala aí um pouquinho o que aconteceu que fez com que você parasse aqui em Belo Horizonte? E é legal, né, explicar pra galera que não conhece o Lincoln que ele tá aqui hoje em Belo Horizonte, trabalha, na minha opinião, um dos maiores laboratórios digitais, se não que é o maior do Brasil, né? Na minha opinião. Eu não sou de puxar a sardinha. E como é que você veio parar aqui? Contar um pouco da sua história. Como é que foi? Você saiu lá de Rondônia. Interior de Rondônia. Qual que é o nome da cidade? Alta Floresta do Oeste de Rondônia. Exato. Alta o quê? Alta Floresta do Oeste de Rondônia. Alta Floresta do Oeste Rondônia. Porque às vezes tem longe. muita gente que escuta a gente, Felipe, que também tá numa cidade pequenininha, é dentista lá, ou tá começando a sua profissão, às vezes acha que não conseguiria chegar onde você chegou. Às vezes contar a sua história que vai ser algo até meio motivacional pra galera que tá te escutando. O que A você ideia acha? é essa. Cara, é bem interessante, porque eu utilizei da internet antes da pandemia para divulgar um pouco o meu trabalho, né? E através da internet, na época, acho que foi o Thiago Toboni e o Lincoln Queiroz, eles acompanharam algumas coisas que eu vi e me mandaram um direct. Né? Eu falei, cara, na época eles queriam fazer Close Friends. um laboratório em São Paulo. Aí eles teriam uma sociedade, né? Os dois, juntamente com o Vinícius Machado, que é uma grande referência da cirurgia guiada, né? Um dos pioneiros aí do Brasil. E acredito que o cara que tem a maior expertise dentro da parte de planejamento digital é o Vinícius, né? Vai querer um aumento, né? Depois dessa, ele vai pedir um Enchendo o aumento. saco. Não, mas realmente ele é um cara assim visionário. Quando você tá lá junto com ele, você vê que ele tem uma extrema bagagem com o planejamento. Ele tem uma visão assim, a gente até brinca, o Superman mineiro, porque ele enxerga muita coisa que a gente... Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu não tinha muita experiência. Eu olhava para ele e falava assim, você tá vendo isso aqui? Eu falei, não tô vendo. Porque
é um radiologista há décadas aí, vê tomografia todo dia. Então, para ele é muito fácil enxergar alguns probleminhas dentro dos exames lá que, para quem não tem o costume de ver todo dia, não enxerga. Então o Thiago te viu, te apresentou pro Vinícius, e o Isso, Vinícius trouxe você. Então, o que foi que você apresentava na internet aí? Cara, eu fazia muito enceramento, sabe? Na verdade, eu nem comecei com odontologia na impressão. Comecei com joias. Ó. Comecei com joias. Na época eu tinha ganhado, quando eu me formei, eu ganhei um anel da minha avó. E esse anel aí tava gerações na família e tal. E na época, eu trabalhava como meu próprio protético. Na cidade pequena, você pode imaginar que não tem profissional lá para fazer aplicação de porcelana. Então a gente tinha um laboratório. Esse laboratório era de um pai de um amigo meu, né? Amigo meu também. E ele tinha um forno, né? Tinha um implantodontista que trabalhava junto comigo. Ele não conseguia finalizar as peças por conta que não tinha um ceramista. Aí eu falei, cara, tem um forno aí, tem a porcelana, tem tudo, tem uns pincel, tem todo o material que eu preciso para fazer a porcelana. Eu vou aprender a fazer esse trem. Só que o que acontecia? Os calcináveis que a gente coloca lá para fazer a cobertura dos componentes, não tinha. E eu falei assim, velho, você comprava, demorava a chegar. Fui lá e falei, vou começar a tentar produzir isso, né? E foi através da impressão 3D que eu comecei a produzir minhas próprias coifas calcináveis lá. Mas antes disso, a ideia era reformar um anel que minha avó tinha me dado. Porque eu, dando de protético, eu falei, vou tentar polir esse trem, dar um acabamento. E aí, uma dúvida aqui. Esse anel da sua avó ficou para você, não é? Sim. Beleza. E eu tô olhando para sua mão aqui, eu tô vendo Não. que você tá sem ele. Você deu o seu anel para quem? Entendeu? ficou lá. Deixa o saco. Mas vamos lá. Tá guardado. Tá guardado. Mas que software você utilizava nessa época para fazer os desenhos já? Na época eu utilizava um software Rhinoceros, né, que é um software CAD mesmo. Então tem duas naturezas de software, tem os gratuitos e os pagos, né? Esses pagos, eles têm um pouco mais de recursos, gratuitos, como por exemplo o Mesh Mixer, é mais simples, né? Mas qual que é a diferença fundamental de um software? Por exemplo, hoje tem muita essa discussão, né? É um software pago que você vai utilizar ou um software gratuito? Tem essa questão, né? Sempre. Legal. E você, assim, beleza, você tá falando do seu enceramento, tá falando da sua impressão, mas você tinha que ter um scanner primeiro, ou não? Você teve primeiro a impressora ou o laboratório, porque você precisa digitalizar para depois imprimir. E aí, Exato. qual foi? Quem chega primeiro? Na verdade, como é que era meu fluxo? Assim, eu vou tentar resumir aqui. Como as reabilitações geralmente eram padrão, a gente tinha uns moinhões universais, 3.3 por 4, 3.3 por 6, os anteriores. Os posteriores, 4,5 por 4 por 6. 4 nem tanto, porque a área de cimentação é meio baixa. Mas eu já deixava os calcináveis já com uma certa silhueta de dente. Encerava, fazia toda a parte de fundição e deixava lá já fundido. Porque eu precisaria só lapidar um pouco na metalurgia, ajustar contato, deixar uma espessura mínima de cerâmica para poder fazer a peça. Então eu já deixava a gente chama uma árvore de fundição, né, com vários copinzinhos que não variava muita coisa. Assim, geralmente chegava todos na mesma inclinação, que variava era a altura que a gente ia colocar. Então, através da metalurgia, você reduz, faz todo o preparo do metal, faz a aplicação. Às vezes eu até deixava uma primeira camada de cerâmica para tirar como referência de cor, por exemplo. Eu trabalhava com a cerâmica X, levava isso em boca lá, já fotografava com aquela cor e tomava nota. Eu preciso baixar o croma, eu preciso aumentar o valor aqui, enfim. Dessa forma eu consegui, e acredito sempre com esse objetivo, né? Ganhar tempo e gastar pouca energia fazendo aquilo. Então, você está me dizendo que, de uma maneira resumida, o seu primeiro investimento no digital foi na impressora. Foi na impressora. O software era free, né? Era gratuito. E hoje as empresas elas lançam as bibliotecas e
e disponibiliza online. Então, aquilo que é o análogo digital, você já tem lá para baixar e fazer toda a construção em cima dele. Legal. É claro que não vai ser o design final, né, da peça, porque lá eu fazia só uma silhueta, né, mas já é um adiantamento do fluxo. Legal. Então Bacana. você ganha tempo. E aí foi daí, então, que aí os meninos viram o seu trabalho. Eu até conversei com o Thiago na época, né? Eu não sabia que era ele. Mas o Thiago falou assim, cara, vi um menino, cara, lá do norte, menino fera demais e tal. O cara pegou uma bolinha do Mesh Mix e começou a desenhar um molar e fez um molar. E, cara, quando tiver uma oportunidade, eu vou trabalhar com esse menino, cara. Vou trazer ele pra cá e vai. Aí o Vinícius foi, trabalhar com passou na frente e buscou ele. Pois é, Aí foi aí legal, né? eu fiz um curso com o Thiago em Porto Velho, que é a capital. E foi de resina. Na época eu tava clinicando. Hoje eu acho até esquisito sentar no mocho, né? Mas na época lá eu tava clinicando, fazendo umas atualizações aí pra melhorar, né? Um profissional, mas... aí conheci ele em Porto Velho. Aí ele me fez a proposta. Ele falou, a gente tá com uma iniciativa para abrir um laboratório em São Paulo, mas eu quero que você passe por um treinamento que é com um dos sócios, que é em Belo Horizonte, que é o Vinícius Machado, que ele tem muita bagagem e você precisa ir lá para aprender com ele. Aí chegou aqui, começa a conviver muito tempo junto, começa a rolar um sentimento. também. Tá brincando. Começa a compartilhar da mesma visão, né? A mesma filosofia de trabalho. Você acaba falando assim, poxa, criou muito valor a relação entre a equipe, né? Lá é uma soma de várias pessoas. Então, tudo que a gente faz lá para entregar no prazo e tal, depende de muita gente. E é muita gente lá que dedica boa parte da vida para entregar aquilo que a gente entrega. Legal. E, pô, bacana, né? Então, de uma maneira geral, eu falo isso, eu cito muito seu exemplo para os meus alunos, principalmente aluno de graduação, né? Que agora eu tô com esse desafio, e mostrando o quanto que é possível, cara. Você vê um cara com um investimento baixo, né? Talvez o seu primeiro investimento foi um computador, né? Foi. Você tem um computador, você não vai conseguir. Mas hoje a molecada já tem computador, porque tem o gamer, né? Joga lá na internet, é o mesmo tipo de máquina, praticamente. Exato. E aí você conseguiu ganhar notoriedade, né, através da internet, que é outra ferramenta nova, atual, né? Eu falo que a concorrência para dentista, hoje ela ficou muito mais... O cenário odontológico é muito mais competitivo, porque agora não é só um cartão de visita que chega ou uma indicação, é a internet o tempo inteiro, né? E você teve esse lado bom, né, que conseguiu aproveitar da internet, que foi a qualidade do trabalho. Isso. E aí, né, veio para BH, para São Paulo, conheceu, trabalha hoje com grandes profissionais, né? Sim. E assim, eu acho que entrar nesse mundo digital, a primeira barreira é o investimento inicial, cara. Só que hoje, você tendo acesso a algum software, você se dedicar um pouquinho ali, uma impressora de entrada, pelo menos para você sentir como é que funciona. E quanto tá uma impressora de entrada? mais ou menos? Cara, hoje tem impressoras de entrada aí que custam R$1.200 importadas. Mais barato que o computador gamer. Mais barato que o computador gamer, exatamente. Pois é. Então, assim, para o cara que quer ter todo o fluxo dentro do consultório, em vez de fazer, sei lá, talvez um investimento astronômico, talvez comprar uma impressora de entrada só para saber. Os cuidados básicos são praticamente os mesmos. Uma impressora de alto padrão, ela tem um pouco mais de inteligência, por assim dizer, né? Mas eu posso até te interrompendo, você vai ver que isso Claro. é normal acontecer. Mas, cara, eu acho que antes disso, o dentista, eu acho que ele tem que tomar cuidado com o investimento de uma impressora, eu acho. Eu acho que a impressora ela é muito legal para dentistas que não estão em grandes centros, porque aí você já economiza um correio, já economiza um Sedex, mas eu acho que a curva da impressora é sensível. Por que eu estou te falando isso? Porque um rapaz novo, recém-formado, eu falo, cara, jovem que está formando tem uma oportunidade absurda na mão. Tem até uma frase polêmica para isso, Felipe, que é quando você compra uma impressora, você está arrumando um problema. É, É uma frase polêmica isso. exatamente. E como é que é? Fale sobre isso, qual é sobre isso? Então, assim, a minha opinião,
dentista que já tem um consultório, que já tem um volume de trabalho, uma agenda cheia, não sei se a impressora é uma boa aquisição, a menos que ele esteja distante de um grande centro. A menos. Por quê? Porque aí o cara vai fazer um enceramento lá na capital, né? Por exemplo, a sua cidade. Então, você tem hoje a liberdade, quando você tem uma impressora, você tem a liberdade de receber do mundo inteiro. Sim. Né? Então, a gente já sabe alguns laboratórios até de outros países que te mandam o arquivo e você, né, vai lá e faz a impressão. Só aproveitar um gancho, um dia de um planejamento que era feito em cima da hora, né? Então, quando pega, por exemplo, um caso que o Thiago vai operar e vai para a Europa. Teve um caso, acho que ano passado, a gente projetou todo o planejamento aqui no Brasil. Eles estavam programando a viagem, estavam indo, a gente enviou, chegou lá, já estava tudo pronto. Já estava lá guia, provisório, tudo esquematizado antes deles chegarem lá no local que ia operar. Não, isso então, aí eu acho que é legal do dentista ter uma impressora. Agora, sinceramente, um dentista que está num grande centro, que tem uma agenda cheia, ele tem que tomar cuidado. É só para deixar claro, não é que a impressora é um investimento ruim, mas ele tem que entender que a impressora, de tudo que eu já trabalhei na odontologia, pelo fato de ser mais novo também, é uma tecnologia nova, vamos dizer assim, que a cada segundo vai renovando, vai entrando algum produto, ela é muito sensível à impressão para nós dentistas. Então, você trocou a sua resina, já tem que ficar atento ao parâmetro. Uma impressora de entrada, ela é menos constante do que uma impressora de um custo maior. Então, eu vou te falar o que eu vejo hoje no dia a dia. Eu conheço vários colegas que compraram impressora e não usaram, e não usam. Tá falando pra mim isso aí? Só pra... Eu não queria te expor, mas... Você tem mas eu impressora? Ele Eu também rodou, sabia que ele rodou. tinha impressora. E tá falando não, pra mim. você Eu vê. sabia que ele tinha Não, mas impressora. não é, né, a Sim. questão do Marcos. E vários outros. Eu tenho um outro colega que comprou, tá até agora oferecendo a impressora, e falou, cara, eu não uso, porque eu tentei fazer, é muito sensível o processo. Eu quero fazer uma pergunta pro Marcos, então. Por que você não tá usando a impressora, Marcos? Cara, é uma curva de aprendizado, né? É o que o Felipe falou. Então, a gente tem que ter um tempo ali para desenhar. A gente configura a impressora. Se ela sai um pouquinho do parâmetro ali, a impressão dá errada, aí você tem que parar, voltar do zero. Trocou de resina. Trocou de resina. Então, hoje eu tenho um scanner. Então, o scanner, pensei assim, qual é o próximo passo agora? Uma impressora, né? Fui para fora do Brasil, comprei barato, olhei lá $300, então vou levar na mala. Então, assim, achei que era só chegar, colocar no balcão, desenhar rapidinho e imprimir. Eu vi que não é assim, né? É tão simples, né? E o laboratório é tão simples, você escaneia, manda para o laboratório, talvez você paga ali R$60 por um dente, né? Talvez valha a pena, contando a sua hora clínica, talvez não compense você parar para você desenhar. A não ser que você contrate um protético à parte para você, mas aí o fluxo talvez não compense. Eu vou te falar por mim, assim, o que para mim dá muito certo, que deu muito certo, mas aí é uma opinião do que eu faço na odontologia. Eu gosto muito de casos grandes reabilitações, eu gosto de encerar. E eu gosto de encerar digitalmente porque eu não tenho habilidade com cera. Eu acho que é uma outra vantagem que a gente tem no digital, é que a habilidade artesanal você não precisa ter mais. Você tem que ter o conhecimento, que para mim ainda é o mais importante. Mas a habilidade de um artesão, na odontologia digital, você não precisa ter, né? Que a gente pega a biblioteca de dente ali, que já é construída. Então, eu, por exemplo, que nunca soube fazer um enceramento com cera, trabalhar no digital, para mim, foi muito bom. E o que eu noto? Quando eu faço um gig, quando eu desprogramo o meu paciente, eu estou totalmente envolvido nesse processo, e eu faço o enceramento, que aí eu não acho que é perda de tempo, eu acho que é ganho de tempo. Porque se eu dou para o laboratório... caso também, né? Você está estudando o caso, exatamente. Porque às vezes você vai mandar para um laboratório, o laboratório vai fazer um enceramento mais bonito, mas não necessariamente vai enquadrar no seu paciente. E aí você está perdendo tempo, né? Está perdendo consulta, está perdendo hora. Então, eu acho, para mim, o que é muito legal da parte da odontologia digital é nessa parte de diagnóstico, que você faz o planejamento, eu mesmo vou lá, gosto de aumentar a dimensão, eu quero aumentar mais alguns milímetros, quero diminuir, não, mas a face do paciente é assim, é assado. Então, eu acho que, embora anatomicamente, vamos dizer assim, não vai ficar tão perfeito, mas já vai ficar muito bom, porque a gente já usa algo pré-estabelecido, em termos de oclusão, de chave, pelo menos eu fazendo,
fica mais assertivo para mim. Eu não sei qual que é a sua opinião quanto a isso. Essa questão aí de você ter tempo de contemplar o caso, acho que é muito interessante. Na época que eu era recém-formado, eu me deparava com a situação que eu falei, cara, para onde que eu vou? E às vezes eu era uma pessoa mais impaciente, ele falava assim, e aí, doutor, o que você tem de proposta para mim? E naquele momento eu não tinha bagagem suficiente. Hoje, o Felipe, anos aí trabalhando como dentista, eu não tinha essa solução assim a pronto uso. Você tá me chamando de velho na cara? Não, eu tô falando que você é experiente. Ah. É um cara que atende das 8 às 8 da noite. Então pega vários casos. Uma cidade pequena, que às vezes eu pegava lá um caso que eu não era capaz de resolver sozinho. E eu tinha essa consciência. Cara, eu não vou abraçar esse pepino aqui se eu não tenho capacidade de resolver. E hoje eu vejo isso muito como vantagem de você montar um paciente virtual. Que aí você coloca ele lá no seu computador, você olha, às vezes você não tem a solução naquele momento, mas o fato de você não ter aquela pressão de decidir logo o que você vai fazer, te dá, assim, eu acho que uma visão mais clara do que você está lidando. Eu já peguei, assim, casos que eu falo assim, não, eu preciso pagar a conta. Vou me propor a fazer, só que chegando lá no meio do tratamento, falei, cara, que arrependimento. Se eu tivesse olhado um pouco melhor o caso, não fosse esses 20 minutinhos de consulta inicial ali que eu estava na pressão do paciente querer saber como é que resolvia, se eu tivesse uma segunda opção, hoje eu não faria. Isso que ele está levantando é muito legal, caiu num contexto muito bom para a galera que está começando, né? Que eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouquinho esse pensamento de odontologia, porque foi criado isso, né? Que você tem que, quando você vai oferecer algo para alguém na venda, você tem que contar com a empolgação da venda, né? Então o cara chega ali, tentar, teoricamente, não fazer com que ele pense, que ele reflita se vai decidir por comprar algo ou não. E a odontologia trabalhou por muito tempo isso, né? Acho que todo mundo aqui já trabalhou numa clínica de grande movimento e tal, e tem que fechar na hora, né? O Du sabe muito bem como que é isso. E eu falo isso para meus pacientes, sabe? Eu falo, você vai construir uma casa. Qual arquiteto, na verdade, qual engenheiro que você vai confiar? Aquele que ficou um mês pensando em como que seria a construção ou aquele que em 20 minutos te deu aquele projeto? Então, acho que é mais ou menos a odontologia. Acho que a gente acaba valorizando pouco o planejamento. E o legal do digital é que ele te obriga, é um videogame, ele te obriga a inserir dados que te faz enxergar melhor e planejar melhor, e aí você pode ter mais tempo, que eu nunca tinha pensado nisso. Imagine para um recém-formado, se ele começar a ficar muito tempo ali, isso às vezes acontece comigo, se eu começo a ficar muito tempo pensando o que fazer, o que propor para o meu paciente, dá um ar de insegurança, e isso não é legal. Então, eu acho que o cara que é recém-formado, que acabou de começar a atender, ele quer ser mais rápido para mostrar que ele tem muito conhecimento. E acaba pecando. Acaba pecando, né? Porque imagine só, você vai no médico, o médico já tem a carinha de novo, aí você mostra um exame para ele, ele fala assim, calma aí, deixa eu pensar aqui. Você vai ficar inseguro. Agora você vai no senhorzinho, no médico lá de 30 anos de formado, o cara bate o olho no exame e fala, assim, assado, você vai gerar confiança. Então, tem essa questão também, né? Quando você é jovem, você quer ser mais rápido para mostrar, diminuir essa distância, essa desconfiança, né? De não saber o que está te tendo ali. Eu acho que é isso aí mesmo, a parte de planejamento. Às vezes a pessoa chega lá com a expectativa de sair, por exemplo, uma guia. Cara, espera. Vamos avaliar primeiro o caso. E assim, os que têm a oportunidade de estar aqui presencial, de ir lá tomar um café, valorizar o tempo, sabe? Chegar lá com calma, avaliar aquela situação do paciente. Às vezes ele vem com a perspectiva lá de resolver de uma maneira X, e a gente, através da troca, da conversa, a gente consegue dar um outro caminho. O cara fala, cara, eu não tinha pensado dessa forma. Eu sou uma prova viva disso. Quantas vezes eu já cheguei lá conversando com vocês, né, do laboratório, e levando já para um caminho. Vamos fazer assim, assado? A hora que os meninos pegam o exame, falam, pô, e essa conduta, e essa possibilidade? Porque cada vez mais a gente vai ficando, a gente aprende muito de algo muito restrito, né? Isso é normal. Cada vez mais a gente
vai afunilando as coisas. E aí uma visão de pério que você não tinha, e os meninos entram com essa ideia, aí uma visão de endodontia, uma visão disso, daquilo, então é muito bom. E você está também puxando um gancho aqui, que na sua especialidade, né, vamos dizer que agora existe praticamente uma especialidade de odontologia digital, de planning center, né, aquelas pessoas que ficam planejando, mas não executando, e que existe essa importância da visão holística, né? O Christian Kochman fala muito sobre isso, visão holística da odontologia. E quem trabalha no planning center precisa ter, né? Olha, os exames mesmo, quando a gente começa um planejamento, a gente sempre preza pelo mais simples. Uma fotografia pode ser um primeiro exame. Uma fotografia, claro, bem tirada, aproveitar para falar um pouco sobre a qualidade, né? Também a gente está reconstruindo um paciente virtual. Ele precisa estar exatamente na mesma condição do paciente real. Então, se eu tenho uma fotografia mal tirada, com talvez uma distorcida, com uma iluminação inadequada, eu não vou ter fidelidade. Então, o gabarito tem que ser o mesmo, né? O paciente virtual precisa ser o mesmo do real. Tanto é que um dos requisitos, por exemplo, para a tomografia, o paciente que está em tratamento ortodôntico, é não movimentar o dente. Porque se a gente vai fazer um gabarito ali para encaixar no paciente naquela situação, na hora da cirurgia, se ele fez uma movimentação, já não encaixa. Então, tem um problema aí. Legal. E aproveitando esse gancho, que eu acho que tem uma coisa a ver, eu acho que você até comentou comigo que tem muito dentista, como é tudo muito novo, novidade, odontologia digital, às vezes tá popularizando mais entre os dentistas, a quantidade de dentistas, às vezes, que procuram vocês para um certo tipo de produto, só que às vezes o cara não sabe nem o que ele está comprando. Né? Acontece muito isso lá, não é? Acontece. Como é que é? Que... Mas assim, só uma coisa que eu acho que a gente tem que... Eu também até, talvez nessa conversa eu usei essa expressão, mas eu acho que é uma expressão errada. A odontologia digital não é algo novo. É algo que se renova com muita velocidade. Né? Então, acho que assim, se a gente pegar... Qual que é o conceito da odontologia digital? Pô, uma fotografia é digital. Um scanner, uma fresadora tem dentro... Pô, você pega, né, a turma do Rio, esqueci o nome deles agora, mas eles têm CAD/CAM desde 1990. Né? Planning Center, que você falou? Palavra? Planning Center? Eu falei? Planning Center, que eles estavam no Planning Center, que bonito demais. Não, os meninos... mas olha só que legal, porque até o termo falta hoje. Porque é um laboratório de prótese, não é. Então é o que? É um Planning Center, é um centro de planejamento. Realmente é o termo, né? É muito legal essa nova vertente, mas é só para deixar claro, acho que a gente tem que começar a doutrinar até a nossa fala. A odontologia digital não é algo novo, mas é algo muito veloz. É algo que todo dia se renova. Então, por isso que está todo mundo ali ainda, né, no barco ali. E sobre esses dentistas que chegam lá e não têm esse conhecimento, acham que estão comprando uma coisa, na verdade não é aquele produto que ela está querendo. Tem muito isso do modismo, né? Então, às vezes o cara chega lá com expectativa muito grande, às vezes ele fala assim, estou fazendo planejamento virtual aqui, digital, para você, e vende aquilo para o paciente como se fosse um milagre. Não é, cara. É odontologia com ferramentas digitais. Ferramentas são digitais, odontologia. Se não for possível fazer no real, no digital ali, cara, não adianta você simular coisas exorbitantes que não vai dar certo. E uma coisa que eu vejo também e que me preocupa é que a gente tem que entender que a odontologia, ela sempre vai ser operador dependente. Sempre. Cara, pode ser o recurso mais digital do mundo. A odontologia é operador dependente, ponto. Beleza? Então aí, cara, chega um cara que não fez nenhum curso de endoguide, nenhum curso de guiada e nada e quer fazer o negócio. Então a chance daquilo não sair correto, não dar certo, é muito grande. E é uma preocupação que se tenha, né? Isso acontece, hoje, com a internet, a informação populariza, né? O cara descobre lá que tem um endoguide, por exemplo. Foi até um caso que a gente discutiu hoje. Mas eu vi um vídeo do professor executando, cara. Acho que é fácil, né? Que é só assim, escaneou ali. Aí foi engraçado que até ele falou, o parceiro mandou, né? Esse dentista mandou. Eu vi o vídeo lá, eu sei como é que faz. Aí perguntou, tem indicação? Pô, se o cara sabe executar, ele logicamente precisa saber se tem indicação.
Isso aconteceu lá hoje, lá foi até engraçado, foi um assunto recente. Precisa, cara, ter o credenciamento, ter essa troca com o professor, saber exatamente quais são as variáveis positivas e negativas dentro daquela técnica. E isso nada mudou. Você pode... Diagnóstico, né, cara? Diagnóstico, justamente. A troca é muito rica. Quando você pega lá uma tomografia, que é um exame volumétrico, você consegue transitar lá no seu paciente e coletar muito mais informações, mas ainda não exclui de você ter um treinamento, de você fazer uma capacitação, saber quais instrumentos você vai utilizar naquela técnica, isso tudo. Onde que ele pode começar, um dentista assim, do interior? Lógico, assim, você trabalha na Slice, que é uma referência hoje nacional, né, em qualidade tomográfica. Um dentista do interior trabalha com laboratório, com uma radiológica, talvez a qualidade não é tão boa. O que vocês fazem quando chega um arquivo para vocês que é meio duvidoso? Então, por exemplo, tem exames lá que a gente barra, né? Infelizmente, fala assim, se não trocar o equipamento, não tem condições mínimas da gente prosseguir. Mas hoje acredito que deslocamento aí de mais de 100, por exemplo, na minha cidade, para você pegar uma tomografia, você tem que andar no mínimo uns 40 quilômetros aí para fazer uma documentação, mas eu acredito que seja um sacrifício que não seja tão grande, né? 40 quilômetros de deslocamento, para você ter um exame ali de qualidade, para você ter ali um procedimento depois um pouco mais seguro, acho que vale a pena. É muito sério isso, né, Felipe? Você pegar um exame que você está com dúvida da imagem ou não, você não sabe se vai ser fidedigno aquilo que na hora da cirurgia, se vai ter aquela quantidade de osso ou não, é até uma coisa séria. A gente tem que valorizar mais também a quantidade de exames. Eu acho que essa é a primeira premissa de tudo, né? Então, primeiro que, desculpa, a gente tem que deixar claro que um planning center, ele não trabalha só com tomografia, né? Às vezes vai ter um caso que você não vai usar tomografia. Você vai fazer um encerramento diagnóstico, você não vai usar tomografia. Então, um planning center, ele abrange muito mais do que um exame radiográfico, radiológico. E se você não tiver um exame fiel, não vai adiantar nada, né? Eu já vi, e isso já aconteceu comigo, já recebi uma tomografia tão ruim que uma panorâmica me dava mais informação do que uma tomografia. Então, aí é inadmissível, né? Você tem um exame ruim e só porque foi feito um exame que você não vai pedir para o paciente repetir, ou reclamar, ou ligar para a radiologia, porque aquilo é uma tomografia, né? Ou quando o escaneamento também, né? Quando não é tomografia, às vezes o escaneamento está distorcido, a malha não está legal, tem falha na malha. Exatamente. A tomografia ela é um pouco mais distante, mas, por exemplo, pegar o gancho do Marcos, o cara quer transferir um escaneamento. Cara, ele pode moldar, pode mandar digitalizar, não tem problema. Agora, a tomografia é um pouco mais limitada, tem que fazer no tomógrafo. Infelizmente, alguns tomógrafos não atendem os requisitos para fazer uma tomada específica para um procedimento, por exemplo, de cirurgia guiada. Não tem todo, digamos assim, a extensão que precisa de captura para você fazer a tomografia. É diferente uma tomografia de diagnóstico para uma que você vai executar uma guia cirúrgica, por exemplo. Um dentista clínico assim, que quer ingressar nesse mundo digital, trabalhar talvez com uma cirurgia guiada, o que é o primeiro passo? Qual que é o passo a passo que ele tem que fazer até chegar lá? Cara, posso responder? Primeiro que assim, eu tô sendo meio chato, mas é só pra gente não condicionar que um planning center faz guia cirúrgica. Um planning center faz mais do que isso. Sim, eu estou dando exemplo de guia cirúrgica, uma cirurgia. Talvez ele é implantodontista, quer fazer uma cirurgia guiada, e qual que é o passo a passo, talvez, que ele tem que seguir? Posso responder? Pode. A intervenção não é comigo, né? Mas cara, a primeira coisa, ele tem que fazer um curso disso. Porque o que eu tô falando é que eu recebo toda hora algum colega falando, eu quero, esses dias mesmo, um aluno meu, semana passada, ele falou assim, professor, eu quero fazer uma cirurgia guiada, eu já pedi, a paciente já está com a tomografia. Aí eu falei, é prótese total? É prótese total. Beleza, ele fez a tomo da prótese? Não. Fez a marcação na prótese? Não. Então já começou errado, o paciente vai ter que pagar de novo. Então é buscar informação, mas aí complementa, desculpa. Então, tem vários cenários para você, por exemplo, pegar esse caso de cirurgia guiada de edento. Você pode fazer uma guia muco suportada ali, como se fosse a prótese normal. Mas aí, casos muito limites, por exemplo, tem uma paciente com uma mucosa muito flácida. Eu posso fazer uma guia em cima do osso. Segmento o osso e faço uma guia mais reduzida ali, rebordo anterior e faço uma guia
osteosuportada. Né? Não é problema. Aí dispensa essa parte da tomografia da prótese. Porque a guia do edêntulo total que a gente precisa tomografar a prótese, a réplica dela que vai ser a guia. Isso. Só com o acréscimo das trajetórias dos orifícios de fresagem. Isso. Mas assim, a verdade é que você tem que... Cara, existem coisas da odontologia que a gente não pode perder nunca. E é a questão do diagnóstico, do conhecimento. E eu acho que tem que tomar muito cuidado que a galera, ela quer que o digital sobreponha o nível de conhecimento dela. Então assim, ó, eu não sei fazer... Eu já ouvi gente falando isso. Eu não sei fazer enxerto, então eu quero fazer o osso fresado. Se você não sabe fazer enxerto, nem o osso fresado você tem habilidade para fazer e não deve fazer. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Indicação, avaliar o paciente como um todo, ver a visão holística. Talvez o Planner Center, eu não sei se vocês fazem isso, mas assim, eu acho que teria que até ter um outro produto que era do diagnóstico, te ajudar a fazer o planejamento do caso e não necessariamente ser concluído em um serviço. É o que acontece lá. A gente tem 2 tipos de serviço. A guia cirúrgica e o planejamento. Isso. Você pode inicialmente mandar a tomografia lá, não tem problema. Faz um diagnóstico em cima dessa tomografia. Aí chega no momento ali que fala assim, tá muito limite, não, tá muito arriscado. Aí a gente partilha isso com você, como dentista. Assim, cara, a situação é X. Vou te conscientizar de todas as variáveis negativas. Você quer prosseguir para fazer a guia? Aí, no caso que for dentado lá, faz o escaneamento, faz a guia e executa. Agora, não, chegou ali num ponto que o enxerto é fundamental para poder prosseguir e colocar o implante ali de diâmetro aceitável e comprimento aceitável. Aí suspende ali, no momento do planejamento, você vai para o procedimento cirúrgico lá, faz seu enxerto, aguarda os 4 meses, repete a tomografia e faz tudo de novo. Legal. Aí você não precisa ter esse custo, por exemplo, com escaneamento, submeter o paciente a um procedimento desnecessário que não cabia naquele momento, né? Legal. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma. Pode perguntar. Lincoln, queria saber de você, cara, o que você acha que vem nos próximos passos da odontologia digital? Qual que é a perspectiva da odontologia digital? Eu acho que em relação ao equipamento, Filipão, assim, já está muito evoluído. Tem algumas coisas que precisam ser lapidadas, mas assim, o fluxo digital, eu acredito que ele já está todo consolidado. Você vai ter melhoria de impressora em relação a tempo, materiais, assim, mas o fluxo passo a passo já está todo desenvolvido. A gente foi no IDS recente, a gente viu agora scanners faciais, né? Você acha que a tendência vai chegar a isso aí? Legal, mais legal. agressivamente? Não, tem colegas que conseguem utilizar o iPhone como scanner de face. E assim, para você pegar a referência de lábio, que geralmente eles querem, uma referência de órbita, é o suficiente. Você não precisa ter algo Máquina, tanto né? refinado para poder fazer essa digitalização da face. Entendi. Ali você consegue ali ter ótimos resultados. Você tira por base o resultado que muitos que fazem digital entregam. Então você vê que é uma coisa assim, já muito satisfatória. Sim, não tem pegar a régua e colocar muito alto ali numa coisa de perfeição, você nunca vai atingir. Eu sou fã do, assim, inaceitável e aceitável. E dentro do aceitável você tem o bom, o ótimo, excelente, mas tá dentro do aceitável, não vai causar dano no seu paciente. Você não precisa ter uma régua muito acima do que é o ideal, né? Eu acho também que o feito é melhor do que o perfeito. Então, às vezes, você fica ali... Você não informar nada, você não... Às vezes eu falo até com a galera, falo, cara, se você tiver só um celular, tira uma foto do celular, envia para o laboratório. Porque existem coisas que o laboratório enxerga que você, como dentista, não enxerga. Então, mesmo que não seja uma foto com uma câmera profissional e tudo mais, mas o laboratório já vai enxergar. Então, acho que é a mesma coisa do planejamento. Mesmo que você não envie a perfeição dos exames, mas enviando o exame e tirando aquele tempo para planejar, porque muitas das vezes a gente não tira tempo para planejar, essa que é a verdade, já vai ser melhor do que o nada, né? Tem essa questão. Deixa eu fazer uma analogia aqui. Você falou de construção, mas agora imagina você que quer construir uma casa. Você fala pro
pro engenheiro lá, pros pedreiros, levantar as paredes e fazer a casa. Sem olhar com minúcia tudo que você tem disponível, material, a extensão do seu terreno, nem nada. Aí você fala assim, não gostei. Derruba toda essa construção aí para me fazer Começa de novo. Exatamente. Então, justamente, eu acho que planejamento é você parar ali e fazer todos esses cálculos, fazer todas essas avaliações pequenas, com calma, com tranquilidade, com o máximo de dedicação e foco naquilo que você está querendo se propondo a resolver. Porque nós somos dentistas, somos resolvedores de problemas bucais. Então, a gente precisa entender o paciente, saber se aquilo é para ele. É para você, isso aqui. Então, vou me propor a fazer. E tá dentro do possível. A gente fez o planejamento aqui, tá dentro do que a gente está estabelecendo aqui de objetivo, a gente vai chegar lá. Bacana demais. E eu acho uma coisa que a gente fala muito pouco, e eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, e qualquer professor, qualquer formador de opinião, eu não vejo, pelo menos, dizer tudo isso. É a questão de diagnóstico, cara. A gente menospreza muito o diagnóstico. Acho que a gente tem que fazer uma campanha mais forte sobre isso, né? Você que está começando agora, doutrine o seu paciente, eduque o seu paciente na importância de se parar, de se conversar, de planejar, de estudar. Cara, até hoje eu converso com às vezes eu tô com uma dúvida de pé, eu mando pro Marcelo Faveri, às vezes eu tô com uma dúvida de exame ali, que eu não sei o que aconteceu. E, Felipe, muito importante, laudo não é diagnóstico, raio-x periapical não é diagnóstico, é um exame complementar, Exatamente, pessoal. A gente que vai pegar exames complementares, que são esses exames, para assim gerar o nosso diagnóstico, viu, pessoal? Isso é muito importante. Exatamente. Olha para você ver, essa semana eu estava assistindo um filme que é A Central do Brasil. Você vê, imagina você naquela época com os problemas que você tem hoje, pra você trocar uma ideia com seu amigo lá em outro lugar do Brasil. Tá louco. Cara, você tem que mandar uma carta, um anexo, um negócio. A comunicação, acho que é o pilar fundamental do planejamento digital. Que eu posso pegar todas minhas informações do paciente, fazer um compilado e te mandar por e-mail. Felipe, tá aí, ó. Eu já fiz caso com profissionais dos Estados Unidos, e assim, eu mandando para lá, olha esse caso, vem para cá, né? E a hora que a gente reuniu, a execução foi extremamente dinâmica. Então, eu acho que assim, a odontologia digital, cara, para mim o ponto mais forte dela é a precisão no diagnóstico. Ponto. E aí a precisão no diagnóstico gera uma agilidade de execução. Eu acho que a hora que as empresas, uma vez que hoje a odontologia está tomada por empresas, né, empresas mesmo, de negócio, de modelo de negócio, a hora que ela enxergar com exatidão que a odontologia digital dá esse dinamismo e aumenta a assertividade da execução, eu acho que as empresas da odontologia vão entrar muito forte nisso. O dentista também tem que entender que o laboratório é um parceiro, ele não faz milagre ali. Eu encontrei com um dentista colega, que eu vou ajudar ela no caso de reabilitação da mãe dela, inclusive. Ela falou assim, Marcos, o enceramento está pronto. Eu olhei, estava igual, estava em boca, não teve nada de mudança. Eu falei, mas enfim, o que você sugeriu, né, para o laboratório? Por que você conversou com ele? Não, eu só moldei para pedir para ele cerar. E eu mandei uma foto, você falou o que você quis. Não, ele deixei para ele cerar, que ele tem mais experiência. Eu falei, pô, mas também fica difícil, né? Porque ele faz milagre, né? Aí então, N possibilidades. Antes de se formar como dentista, fazer trabalho gráfico também, né? Aí o cara falou assim, faz uma logo aí para mim. Eu falei, e aí? Achei que você era fotógrafo. Achei que Eu já fiz tudo essa vida. Olha, aí pode ser complicado, hein? Na época, por exemplo, o cara queria fazer uma logo, alguma coisa, algum desenho lá. Falei, cara, me dá um norte. Você gosta de quê? Você gosta de que cores? Me dá pelo menos 2 cores básicas aí para mim trabalhar em cima disso. Me dá um tipo de letra, me dá o que você gosta no seu nome aí. O que você quer? Você quer alguma coisa relacionada à sua profissão e tal? Então, se o cara não te dá informação para você ter um ponto de partida, fica difícil você chegar onde ele... Eu falo muito sobre isso, assim, né? Eu brinco com os alunos que é o seguinte... eu quero ir lá para Rondônia, né? Beleza. Antigamente, há 20 anos atrás, né? O que o cara fazia? Pegava o guia 4 rodas, olhava lá e conseguia chegar em Rondônia, né? Hoje em dia, o cara pega o Waze, coloca e vai conseguir chegar também em Rondônia, só que mais rápido. Agora,
tem gente que quer fazer isso sem saber dirigir, né? Então, essa que é a diferença. Se você não sabe dirigir, Legal. você pode ter o 4 rodas, você pode ter o Waze, que é mais ou menos o que a gente vê na odontologia, né? Tem que Corte tomar aí, ó. cuidado Você com dá um isso. corte bom, muito boa. Sério, mesmo, sensacional essa Ó, você analogia. vê? Tá vendo? Ai, Gente, vamos de sala de espera? bora. Lincoln, sala de espera, se que você acha que a gente vai ter que explicar. É um quadro que a gente recebe uma pergunta, né? E a gente, de alguém que assiste a gente passa para o nosso convidado. No caso aqui, a gente recebe muitas perguntas de recém-formados ou quem está ainda fazendo faculdade. Ok. A Marcela de Jabuticabal, ela está terminando a faculdade e ela está em dúvida, que ela não gosta. Ela faz. Sabe aquele aluno que faz odontologia, mas não gosta muito de atender, fica naquela. E ela queria saber se é viável, às vezes, como a crescência, não, palavra feia, o crescimento dos planning centers, se torna viável ela ficar, às vezes, full time num planning center. Existe a possibilidade, como é que funciona? Se tem como ela ir para esse lado? E como ela pode fazer isso? Tem estágios, inclusive lá no laboratório nós temos estagiários lá. Tem uma oportunidade, assim, fantástica de ver como é que isso acontece lá. Às vezes eles falam assim, poxa, eu vejo isso que todo dia, eu tô tendo uma disciplina nova lá na faculdade agora que tá abordando isso. Isso é muito legal. E, assim, minha experiência, que hoje eu não faço mais clínica, né? Mesmo porque não sobra tempo. Se ela quiser, tiver esse interesse em se dedicar a essa parte, certeza que trabalho tem. Trabalho tem demais. Antes, quem não tinha essa aptidão para ser clínica, engrenava para radiologia, dar laudo e tal, mas não gosto de diagnóstico radiográfico. Pode partir para essa parte. É uma mescla de cadista com dentista. Você viu que ele encheu a moral do Vinícius, depois falou: se você é um dentista ruim, vai para radiologia. Não, No final ele falou isso. Tá enchendo o saco. Não, mas tem o dedo seco, né? tô brincando. Mas aí, uma pergunta sobre isso. Você quis abdicar do atendimento, da questão clínica, ou você acha que foi levado a isso e hoje você está muito feliz? Entendeu o que eu tô dizendo? Você acha que assim... A resposta tá ali, ó, atrás. Um relógio? O tempo. Hoje não permite. Então, eu acredito... Mas assim... O meu... Você fala assim, cara, eu já tinha ideia, eu gostaria de um dia não atender. Eu nunca pensei em lidar com o público, eu não gosto de sangue, ou sou um cara tímido, então para mim teria que ser algo diferente mesmo, ou não? Você acredita que eu gostava muito de cirurgia? Gostava de ver sangue mesmo, operar e fazer siso, essas coisas. Foi uma coisa que eu sempre gostei. Só que com o desenrolar da vida, né? Você não escolhe muitas coisas, muitos caminhos que você vai trilhar. Eu vi no planejamento digital a oportunidade de estar partilhando, sabe? Tá com muitas pessoas fantásticas que eu conheci nos últimos anos aí, vieram desse meio que eu comecei a atuar. Então, Entendi. trocar uma ideia com um dentista mais experiente, absorver um pouco daquilo que é a vida clínica dele e ver que o retorno dele em relação ao que você tem para promover para ele de facilidade é uma coisa genuína. O cara fica feliz. Pô, velho, sabe aquele caso lá que a gente estava em dúvida? Aquele caso lá eu resolvi, deu tudo certo, velho. Isso é muito bom. Querendo ou não, você participou da resolução da questão clínica. Você atuou não de forma direta, mas de forma indireta, teve ali a sua participação, né? Essa parte eu acredito que seja o grande chama de ter ido para a parte digital. A recompensa, né? A recompensa foi justamente essa. É o fato de você ser útil, né, em algum lugar. Talvez sendo clínico lá, trabalhando sozinho, lá numa cidadezinha pequena, eu não conseguiria contribuir para a sociedade aquilo que hoje eu tenho a oportunidade de fazer para aqui para o Brasil, para alguns casos até fora do Brasil. Legal. E sabe, legal, né? E sabe outra coisa, só para também diminuir isso, mas uma coisa que eu acho muito legal dessa parte digital é algo que me preocupava no futuro, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar lá na frente. E aí, cara, eu ficava com isso assim, pô, vai chegar um momento que a odontologia, ela exige muito da nossa condição física, né? É que eu tenho um histórico de atleta, então eu não me... Tá brincando. Mas assim, a gente fica preocupado, né? Cara, como é que vai ser o nosso futuro? Assim, quando eu tiver lá uns 80, 90 anos, eu vou ser forçado a parar de trabalhar como dentista.
E assim, eu nunca gostei né, nunca imaginei, na verdade, de ficar laudando. Eu acho que é um poder de concentração muito grande que você tem que ter em todos os exames, né? Então, isso é uma rotina muito monótona, assim, eu não sou muito chegado. E eu acho que esse campo da odontologia digital, cara, ela abriu, assim, como uma luva para quem está começando a migrar, né? Deus nos livre disso, mas vamos supor, eu estou aqui, saio aqui, bato o carro e perco o meu braço, perco o movimento das pernas, perco o movimento das mãos. E eu acho que a odontologia digital te permite trabalhar com diagnóstico, sentar no computador, analisar. Isso é muito legal, né? O próprio Vinícius mesmo, ele tem uma questão de coluna, também uma idade avançada como a dele, mas né, se ele tivesse lá... Eu acho que pega, hein? Porque esses dias eu tava ali travado, velho. Não consegui movimentar para os lados. Mas... Então você imagina, você como dentista ter que, né, parar. E essa parte de sentar no computador, de desenhar, de projetar, de planejar, é uma vertente maravilhosa até mesmo para aqueles caras, né? Eu tenho alunos que, você sabe também de um, que o cara não gosta de sangue. O cara está formando para odontologia, não lidar bem com sangue. Então, assim, ele já vai formar e já está sendo direcionado para essa parte digital, né? Que é o Igor, né? Você chega lá e pergunta para a pessoa, por que você quis ser dentista? Às vezes o pai forçou a fazer. Às vezes é o que deu, ganhou uma bolsa, é o que tá ali naquele momento disponível para ele fazer, o cara se propõe. Mas agora puxar um peixe aí, não é ruim não, tá? Então. Na época de pandemia, infelizmente peguei Covid, mas tava trabalhando de casa, porque... você tá isolado, você tá com internet, você tá pode trabalhando. Exatamente. Você pode trabalhar pra praia, sei lá. Sim. Não, direto que você vai, de vez em quando vai pro Rio. Eu gosto muito de pescar, então, beira do rio lá, hoje, felizmente, internet e via satélite, você vai lá, abre o computador. Notebook ligado, que legal. trabalhando. Eu passei por isso, cara. Esses dias, eu viajei pra praia no começo de ano, e à noite eu planejava meus casos. Eu falei, cara, que legal, né? Olha só a possibilidade que a gente tem. E todo mundo associa que ser dentista é lidar diretamente com o paciente. Bunda no mocho. Que bom que a odontologia tá indo pra esse caminho, né? Isso é legal, que amplia mais o leque. E quem tá escutando a gente aí, ou tá vendo a gente, tá tendo a oportunidade de saber disso, né? Bem legal. Vamos agora pro Deu Ruim? Agora deu ruim, né? Bora, deu ruim. Deu ruim é aquele quadrinho quando acontece alguma coisa, né? Que não dá muito certo, né? Na odontologia. E no caso aqui, a gente não poderia escolher uma outra opção, que senão, né, a parte digital, uma impressão, por exemplo, que você imprime pouco lá, né? Na Slice, você imprime pouco. No caso, a gente está vendo que a base, né, desse modelinho não tá bem fixo. Explica pra gente, Felipe, o que deu ruim aí pra galera que não tem muita afinidade? Na verdade, é uma impressão, e essa impressão ela não saiu como deveria, né? Como planejado. E que é o grande viés das impressoras hoje em dia, né? Esse processo de impressão ainda é extremamente crítico, né, Lincoln? Falha, assim como a gente tem hoje os modelos de gesso que dá bolha na hora do vazamento, a gente tem a impressão que falha. Então, é inerente do processo aí, esse tipo de falha aí. A diferença é que o gesso, há quantos anos que a odontologia trabalha com gesso? E há quantos anos que a gente trabalha com a impressão? Então vai chegar um momento, né, até te cortando, eu já vi uma empresa agora, a Cirona, que acho que a Formilabs também deve ter e tudo mais, mas que, cara, ela praticamente você manda imprimir, é como se fosse uma cápsula de café ali, e praticamente já te dá um modelo pronto. Você não participa em nenhuma parte, né, do processo, nem da impressão, da lavagem, a tendência é essa, né? Simplificar justamente os processos sujos da impressão, que são vários. Por exemplo, você chegar ali e pegar um tanque desse aí que não... às vezes sofreu uma avaria, ele pode vazar essa resina aí e contaminar seu equipamento. E vocês fazem uns testes de calibragem assim, com muita frequência, porque talvez um guia ali, um pouquinho que mudar, olho nu, a gente não consegue enxergar, mas na boca vai dar problema. Então, justo. A gente sempre recomenda provar clinicamente, justamente por aquela questão de movimentação dentária e tal. Quando não tem extração, você pode ir lá provar o guia. Então, uma região edêntula lá, o dentista vai, prova a guia lá, o assentamento tá ok, pode executar a cirurgia. O problema é quando não encaixa. Então não tem aquela fidelidade. Eu tenho uma pergunta, vai ser difícil você responder, porque eu sei que você trabalha com ótimas impressoras, ótimas resinas, tem impressora para tal resina, não sei o que lá. Mas, às vezes, para a galera que está começando, comprou a impressora, quais são os maiores erros ou falhas de impressão que acontecem, assim, para quem está começando? A resina mesmo, ela precisa estar homogeneizada.
todas as fases dela tá bem distribuída. Nesse caso aí, pode ser que tenha acontecido de, até mesmo na hora do fatiamento, você dá um comando errado de polimerização, né? Porque essa plataforma que está mais alta ali, ela desce, faz uma polimerização da primeira camada e ela adere nessa plataforma. Ela sobe, desce e cada corte do seu desenho, do design da sua peça, vai sendo colada nessa camada que subiu. Assim você tem a formação do objeto 3D. Aí pode ser que tenha a plataforma esteja descalibrada, pode estar mais inclinada e não teve aderência ideal naquela região ali desse lado. Enfim, tem muitas variáveis, N fatores. Veja assim, a gente participa de um grupo de digital lá, o Lincoln deve participar de vários, eu não. Mas você vê pessoas totalmente experientes que às vezes, galera, não está imprimindo, o que vocês acham? Faz isso, muda aquilo. Eu vejo que ninguém é extremamente assertivo, a gente vai por eliminação, né? Elimina essa hipótese, elimina essa. E aí, e Marcos, eu acho que uma coisa, acho que o Marcos acabou de comentar, e se eu falar uma besteira, você me corrige, por favor. Eu acho que a diferença de uma impressora de um valor de aquisição baixo por uma de médio e de alto valor é a padronização de resultado que ela te dá, né? Porque em termos de... Você pega uma impressora barata, você vai ver a precisão dela, é bacana, né? O termo é precisão ou é... Ela tem uma precisão boa. Visualmente você quase não enxerga a diferença. Clinicamente talvez não vá fazer a diferença. Eu acho que posso estar falando besteira, mas a questão é que se você fizer 10 modelos, 10 guias, ela não vai te dar uma padronização de resultado. A acurácia, né? Tem a diferença de acurácia e precisão. Agora, essas impressoras de um valor mais alto, elas já são mais constantes. Pelo menos isso foi uma pergunta que eu fiz na época para uma dentista, né? Que é a Andréa Son, também muito legal. E justamente por isso, você acha que uma impressora baratinha, a qualidade de impressão dela é ruim? Não é, mas a constância dela, a variação dela é muito maior do que uma de médio valor e de grande porte lá. As impressoras de alto valor, geralmente elas têm uma autonomia maior. Por exemplo, aqui você tem, nesse caso dessa impressora, você precisa repor a resina manualmente. Uma impressora de alto padrão, ela já tem um cartucho que você não precisa estar ali olhando, acompanhando para ver se essa resina está o suficiente, porque se acabar a resina, acabou a peça. E a galera, às vezes, de casa que não tem tanto contato com as impressoras, às vezes não vai entender, gente, mas essa resina, ela gruda. Mas ela gruda. E para limpar é difícil, a meleca né? É gigantesca, né, Exatamente. A parte disso aí. Legal demais. E agora, então, Lincoln, para a gente finalizar, né, a gente tem o nosso quadro final, que é o Fica a Dica. E nesse quadro aqui, é um quadro que você pode, né, passar uma mensagem para a galera aí que está escutando a gente, né, uma mensagem, assim, às vezes, de incentivo ou não, ou de indicação, né? A dica final aí do Lincoln para a turma. Qual que é a mensagem final do Lincoln? A minha mensagem, cara, é sempre estar buscando a maneira mais eficiente de você fazer as coisas, né? Porque acredito eu que você tem uma certa quantidade de energia e uma certa quantidade de tempo. Você não pode desperdiçar isso de qualquer forma. Igual quem é pai, mãe, tem filho em casa para cuidar, quer fazer o seu trabalho, resolver o problema do seu paciente e voltar para casa com a missão cumprida, né? E quando você coloca essas duas variáveis aí no meio do seu pensamento, né? Você acaba tendo uma vida muito mais tranquila, muito mais assertiva, né? Ele falou uma coisa interessante da eficiência. Porque às vezes tem gente que geralmente pessoas inteligentes são preguiçosas. Não é que elas são preguiçosas. Sempre que eu vou fazer alguma coisa que é muito difícil, eu penso, cara, tenho certeza que tem alguém que sabe um jeito muito mais fácil de fazer isso aqui. E eu sempre, busco isso, ser mais eficiente. Ele tá tentando insinuar que é inteligente, eu tô sentindo isso, mas vamos lá. Tipo, não, para fazer as coisas mais... Sempre tem um jeito mais fácil ou mais eficiente de você fazer, mais inteligente. Eu sempre tento pensar dessa forma. Justamente. Economizar energia com uma coisa que você vai gastar muito tempo fazer, sendo que você pode... Você pode delegar aquilo ali, uma pessoa mais experiente. E com mais usar rápido. tecnologia. Usar a tecnologia, e eu vou te falar até um outro ponto, assim, Nico, que eu tava querendo muito que você viesse aqui, pelo exemplo,
né, que você dá para outros jovens, principalmente jovens aí de cidades não... Quantos mil habitantes que tem sua cidade? Cara, 28 a 30 mil habitantes. Aí, tá vendo? Então, Meu CRO é 4 dígitos, cara. Meu estado tem pouquíssimos dentistas lá. aí, tá vendo? Então, acho que assim, acho que a mensagem é que hoje, além de você ganhar notoriedade com pério, com dentística, com a resina, com a cerâmica, você pode ganhar notoriedade, que é o caso do Lincoln, com a odontologia digital, né? E aquilo que a resina, o amálgama, né, e várias outras coisas que a odontologia, né, pode gerar para você, assim como o cara ganhou notoriedade com resina, hoje em dia tem mais uma vertente que é a odontologia digital, né? Então, acho que você é um grande exemplo para a galera que está começando ou aquela galera que não está se encaixando em atender, que isso não é erro nenhum, isso não é um problema nenhum, você não gosta de lidar com o paciente, isso não é para mim. Você tem mais uma vertente aqui, que é essa parte de odontologia digital. Tem a ver com o seu propósito, né? Não É. adianta você se propor a fazer uma coisa que você não gosta, não quer. E eu sou prova viva disso, que o Lincoln, eu assisti uma aula dele no Mesh Mixer, que foi uma aula sensacional, que até hoje eu mexo, adoro mexer no Mesh Mixer, e foi o Lincoln que me deu as primeiras dicas, ele que me guiou lá, então eu sou muito grato. Ele acho que vocês vão escutar muito falar do Lincoln aí no Brasil e que está até fora. É isso Muito aí. bom ter você aqui, viu? Isso aí. Aproveitar Obrigadão. da preguiça lá, eu justamente treinava no Mesh Mixer, porque eu tinha preguiça de levar meus aparatos de enceramento para casa. Aí, tá vendo? Eu utilizava do Eu Mesh tinha Mixer. pensado nisso, mas é legal. Eu preciso treinar a anatomia. Eu vou pegar aqui o meu computador e vou fazer. Então, vou levar aquele trambolho todo para casa. Eu tenho certeza que o Felipe tem preguiça de moldar, ele só quer escanear. Ele deve falar assim, moldar é analógico, ele fica com preguiça da sujeira. Cara, hoje mesmo eu tava Isso aí. pensando, eu falei, cara, eu preciso voltar a moldar um pouquinho, porque se eu precisar, eu vou, Enferrujou. eu não vou lembrar. Mas legal, Nico. Obrigado mais uma Eu vez agradeço valeu. estar pela aqui. participação Bom e que demais, você né? sirva ainda, continue, né, sendo esse exemplo aí pra molecada jovem, né, principalmente para aquela molecada que tem aptidão para o computador e acha que atender a parte clínica não é aquilo que ele sempre sonhou, né, aquilo que ele sempre almejou. Show de Isso bola. aí. Valeu. Galera, Obrigado. muito obrigado a todos que escutaram, que viram a gente. Se vocês ficaram até o final aqui, dá um joinha no vídeo, curte aí, comenta, mandem suas dúvidas, beleza? Pode dar o tchau de vocês. É isso aí, galera. Então, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, Isso aí, galera. como nós gostamos. Tchau, tchau. Valeu.